Nesta história comovente e inspiradora, Margarete, uma mãe solteira que luta para sobreviver trabalhando incansavelmente como garçonete, cruza o caminho de um misterioso morador de rua chamado Nathan. Apesar dos avisos de seu chefe rigoroso, a compaixão de Margarete a leva a ajudar Nathan secretamente todas as noites durante um ano inteiro. Mal sabe ela que Nathan não é quem parece ser. Depois de um ano de sua bondade altruísta, um segredo inacreditável é revelado, virando a vida de Margarete de cabeça para baixo da maneira mais inesperada. O que acontece a seguir é uma reviravolta que você não vai prever. Assista ao vídeo completo para descobrir a jornada surpreendente que muda a vida de ambos para sempre. Se esta é sua primeira vez em nosso canal, aproveite para se inscrever enquanto mergulhamos na história completa. Aos nossos inscritos que sempre retornam, obrigado por sempre assistirem e curtirem nossos vídeos. Agora vamos à história completa. A senhora Margarete vivia a mesma rotina há anos. Todas as manhãs, ela acordava antes do sol nascer, preparava um almoço simples para sua filha de 8 anos, Lisa, e saía de seu minúsculo apartamento para o Garfo Dourado, um pequeno restaurante onde trabalhava como garçonete. A vida não era fácil, especialmente como mãe solteira na cidade movimentada. As contas nunca paravam de chegar, e Margarete muitas vezes se pegava acordada à noite, preocupada em como manteria um teto sobre suas cabeças. Aos 35 anos, Margarete tinha aprendido a se virar com muito pouco. Os clientes não eram particularmente gentis, e o Sr. Thompson, o dono do restaurante, era o chefe mais rigoroso para quem ela já havia trabalhado. Ele estava sempre observando, pronto para repreender se algo desse errado. A única coisa que a mantinha de pé era o sorriso de Lisa quando ela voltava para casa. Ela tinha que ser forte por Lisa. Numa noite, enquanto Margarete limpava o restaurante após um longo turno, ela notou algo, ou melhor, alguém, sentado perto do beco dos fundos. Ele parecia jovem, não mais que 25 anos, com roupas rasgadas e o rosto sujo de fuligem. Seus olhos eram vazios, e ele agarrava o estômago claramente com fome. Por favor, só um pouco de comida, ele murmurou mal encontrando o olhar dela. Margarete hesitou. O Sr. Thompson tinha uma regra rígida. Não alimente moradores de rua, ou você será demitida. Mas a visão do jovem tocou seu coração. Ela não podia simplesmente ir embora. Margarete olhou por cima do ombro para se certificar de que o Sr. Thompson não estava olhando. Ele já tinha saído. Ela se inclinou em direção ao jovem e sussurrou: "Fique aqui, vou trazer algo." Ela rapidamente voltou ao restaurante, com o coração disparado, enquanto embalava algumas sobras de pão e sopa em uma caixa para a viagem. Suas mãos tremiam enquanto ela corria para fora, nervosa com a possibilidade de alguém a pegar. Entregando a comida ao jovem, ela pôde ver a gratidão em seus olhos. "Obrigado", disse ele em voz baixa, mas com mais sinceridade do que ela tinha ouvido em muito tempo. "Qual é o seu nome?", perguntou Margarete, a curiosidade falando mais alto. "Nathan", ele respondeu entre as mordidas. Margarete ofereceu um pequeno sorriso. "Eu sou Margarete. Tenha cuidado por aqui. Se meu chefe te vir, nós dois estaremos em apuros." Nathan assentiu, mas não disse muito mais. Ele comeu em silêncio enquanto Margarete observava, ainda se sentindo nervosa com o que acabará de fazer. Assim que Nathan terminou a refeição, ele agradeceu novamente e desapareceu na noite. Nos dias seguintes, Margarete não conseguia tirar Nathan da cabeça. Havia muitas pessoas em situação de rua na cidade, mas algo nele parecia diferente. Todas as noites, ela secretamente embalava uma pequena refeição das sobras do restaurante e a entregava a Nathan quando ninguém estava olhando. Semanas se transformaram em meses, e seus encontros noturnos se tornaram rotina. Apesar de sua renda modesta, Margarete se sentia bem em ajudar Nathan. Ela não tinha muito, mas o que tinha, ela compartilhava. Sem que ela soubesse, seu pequeno ato de bondade estava mudando o curso de sua vida. Com o passar dos meses, o Sr. Thompson ficou mais vigilante com seus funcionários, especialmente Margarete. Ela era uma boa trabalhadora, mas ele estava sempre desconfiado. "Eu não te pago para dar a minha comida", ele dizia, lembrando-a de suas regras severas. Seu restaurante operava com margens de lucro apertadas, e qualquer desperdício significava dinheiro perdido. Ele se orgulhava de seu negócio e, aos seus olhos, não havia espaço para caridade. Margarete era cuidadosa, sempre esperando até que o caminho estivesse livre antes de entregar uma refeição a Nathan. Ela sabia o risco que estava correndo.
Todas as noites, seu coração acelerava com o medo de ser pega. No entanto, ela não conseguia parar. Natan se tornou como um fantasma que ela só conseguia ver no final de cada noite. Alguém que dependia dela. Alguém que ela queria ajudar, apesar dos avisos. Uma noite depois de Margaret entregar a Natan sua refeição habitual, ele finalmente falou mais do que seu obrigado de sempre. Por que você me ajuda? Perguntou Natan, sua voz suave, mas curiosa. Margaret parou, pensando sobre isso. Acho que, porque não consigo simplesmente passar e ignorar alguém que está com fome. Eu já estive no seu lugar e sei como é não ter nada. Os olhos de Natan brilharam com algo. Respeito, talvez. Você tem um bom coração, disse ele, e depois se virou, deixando Margaret se perguntando por que aquelas palavras simples a fizeram se sentir tão bem por dentro. Uma noite depois de quase um ano alimentando Natan, a rotina de Margaret foi quase destruída. O Sr. Thompson estava trabalhando até tarde, revisando as finanças do restaurante em seu escritório. Enquanto Margaret embalava uma pequena refeição para Natan, ela ouviu passos atrás dela. O que você está fazendo? A voz ríspida do Sr. Thompson soou, assustando-a. Seu coração martelava no peito enquanto ela rapidamente escondia a comida atrás do balcão. Apenas limpando, senhor, gaguejou ela, esperando que ele não tivesse visto a comida. Os olhos do Sr. Thompson se estreitaram enquanto ele a encarava, mas após um momento tenso, ele voltou para o escritório. Margaret suspirou aliviada, mas o susto a lembrou de quão arriscadas eram suas ações. Ela tinha que ser mais cuidadosa, ou poderia perder o único emprego que tinha. Natan notou seu nervosismo naquela noite quando ela lhe entregou a refeição. Você está correndo um grande risco por mim, disse ele suavemente com uma expressão séria. Eu não me importo, respondeu Margaret. Você precisa da comida mais do que eu preciso deste emprego. Natan não disse nada, mas o olhar em seus olhos parecia ter um significado mais profundo que Margaret não conseguia decifrar. Uma noite fria de inverno, Margaret entregou a Natan sua refeição habitual e se virou para sair, mas Natan a chamou. Espere. Ela se virou, curiosa. Natan se levantou, limpando a poeira de seu casaco. Há algo que preciso te dizer. Margaret franziu a testa sem saber o que estava por vir. O que é? Natan respirou fundo. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu não sou realmente um morador de rua. Tenho vivido nas ruas por um motivo. Um teste para ver se as pessoas ainda mostrariam bondade, mesmo quando não há nada em troca para elas. Margaret piscou surpresa, sua mente a mil. Um teste? Natan assentiu. Eu sou Nathaniel Harper, herdeiro da fortuna da família Harper. Minha família administra um negócio multimilionário, mas eu queria ver como as pessoas me tratavam quando eu não tinha nada. Margaret o encarou sem palavras. Ela não sabia o que dizer. Todo esse tempo, ela estava alimentando o milionário disfarçado. Por que você faria isso? Ela finalmente perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Para encontrar alguém que ainda tenha bondade no coração, apesar de tudo, respondeu Natan. E você, Margaret, é essa pessoa. Margaret ficou paralisada, incapaz de compreender o que Natan estava lhe dizendo. Sua mente girava em descrença. Por quase um ano, ela estava levando comida escondida para alguém que ela pensava ser um jovem desesperado sem ter para onde ir, apenas para descobrir que ele era o herdeiro de uma fortuna imensa. Nathaniel Harper, ela repetiu, tentando dar sentido às suas palavras. Sim, confirmou Natan, seu tom calmo. Eu sei que deve ser difícil de acreditar, mas tudo o que eu te disse é verdade. Eu estive vivendo nas ruas, testando a bondade das pessoas. A maioria passa por mim sem um segundo olhar, mas você não. Você arriscou seu emprego para me ajudar, sem esperar nada em troca. O coração de Margaret batia forte no peito. Ela não tinha ideia de como reagir. Mas por que você não me contou antes? Por que esperar um ano inteiro? Eu queria ter certeza, disse Natan suavemente. Eu vi o pior nas pessoas, mas você me lembrou que ainda existe bondade neste mundo. Margaret sentiu lágrimas brotando nos cantos dos olhos. Ela não sabia se sentia alívio, raiva ou gratidão. O que acontece agora? Ela sussurrou com a voz trêmula. O rosto de Natan se suavizou enquanto ele enfiava a mão no bolso e tirava um pequeno envelope. Isto é para você, disse ele, entregando-o a ela. Margaret encarou o envelope, confusa. O que é isso? Um agradecimento, disse Natan. E o começo de algo novo. Margaret hesitou por um momento antes de abrir o envelope.
Dentro havia uma carta, escrita com uma caligrafia elegante. Suas mãos tremiam enquanto ela lia as palavras. Prezada Senhora Margarete, por sua bondade e generosidade inabaláveis, ofereço-lhe este presente, um cheque anexo de $100.000, para ajudar você e sua filha a iniciarem um novo capítulo em suas vidas. Isso é apenas o começo. Suas ações provaram que a verdadeira riqueza não se mede pelo dinheiro, mas pela bondade que demonstramos aos outros. Com gratidão, Nathaniel Harper. A respiração de Margarete falhou. Ela piscou várias vezes, incapaz de acreditar no que estava lendo. $100.000. Sua mente disparou, pensando no que aquele dinheiro poderia significar. Chega de lutar para pagar o aluguel. Chega de se preocupar com comida na mesa. Lisa poderia finalmente ir para uma escola melhor. Ela olhou para Nathan, que a observava com um sorriso gentil. Eu não sei o que dizer, gaguejou ela. Isso é demais. Eu não posso aceitar. Nathan balançou a cabeça. Você mereceu, Margarete. Você tem um bom coração, e eu quero te ajudar da mesma forma que você me ajudou. Esta é a minha maneira de dizer obrigado. Lágrimas escorriam pelo rosto de Margarete enquanto ela apertava a carta contra o peito. Ela nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer. Obrigada, sussurrou ela com a voz embargada pela emoção. Nathan sorriu. Isso é apenas o começo. Nos dias que se seguiram, a vida de Margarete começou a mudar de maneiras que ela nunca pensou serem possíveis. O cheque que Nathan lhe dera era real e com ele ela pagou todas as suas dívidas, conseguiu um apartamento melhor para ela e Lisa, e até matriculou a filha em uma escola particular. O peso do estresse financeiro que a sobrecarregara por tanto tempo foi se dissipando lentamente. Mas apesar de seu novo conforto, Margarete não queria deixar seu emprego no Garfo Dourado ainda. Ela não queria abandonar a vida que tanto se esforçou para construir. Afinal, foi naquele restaurante que ela aprendeu o valor do trabalho duro e da bondade. Uma noite, Nathan a visitou no restaurante, vestido muito mais como o herdeiro que realmente era. Ele usava um terno limpo, seu cabelo estava bem cortado e seu rosto não estava mais escondido sob a sujeira. O Sr. Thompson, como sempre, observava de longe com os olhos desconfiados. Nathan se aproximou de Margarete com um sorriso. Como você está se sentindo? Margarete limpou as mãos no avental e sorriu de volta, grata. Eu não sei como te agradecer. Nathan riu. Você não precisa me agradecer. Sou eu quem sou grato a você. O Sr. Thompson se aproximou. Seus olhos alternavam entre eles. Está tudo bem por aqui? Ele perguntou, seu tom estranhamente educado. Ele podia sentir que algo havia mudado, embora não soubesse o que. Sim, está tudo bem, respondeu Margarete, olhando para Nathan. Nathan sorriu para o Sr. Thompson. Na verdade, eu queria falar com o senhor. Os olhos do Sr. Thompson se estreitaram enquanto ele examinava Nathan de cima a baixo. Ele não reconheceu o homem bem vestido à sua frente como a mesma figura maltrapilha que vira rondando perto do restaurante meses atrás. E quem seria o senhor? Perguntou o Sr. Thompson, seu tom cauteloso. Nathan estendeu a mão. Nathaniel Harper, disse ele com confiança. Estou aqui para lhe fazer uma oferta. O Sr. Thompson hesitou, mas apertou a mão de Nathan. Uma oferta? Que tipo de oferta? Nathan olhou para Margarete antes de falar. Eu quero comprar este restaurante. O queixo de Margarete caiu. Ela não esperava por isso. O Sr. Thompson parecia igualmente chocado. Comprar o Garfo Dourado? Por que diabos o senhor iria querer fazer isso? Nathan sorriu. Porque acredito que este lugar tem potencial, e acho que com a liderança certa ele poderia prosperar. Mas mais importante, quero garantir que as pessoas que trabalham aqui sejam tratadas de forma justa. Margarete sentiu seu coração se encher com as palavras de Nathan. Ele estava fazendo isso por ela. O Sr. Thompson franziu a testa, claramente surpreso com a proposta repentina. Este restaurante está na minha família há anos. Não está à venda. O sorriso de Nathan não vacilou. Estou disposto a oferecer um preço muito generoso, Sr. Thompson. Mais do que o suficiente para permitir que o senhor se aposente confortavelmente. Margarete prendeu a respiração enquanto os dois homens se encaravam. Após um silêncio tenso, o Sr. Thompson suspirou. Vou pensar a respeito. Vários dias depois, após muita negociação, o Sr. Thompson concordou em vender o Garfo Dourado para Nathan. Margarete mal podia acreditar.
O mesmo restaurante onde ela havia lutado sob o olhar atento do Sr. Thompson estava agora sob a propriedade de Nathan. A primeira medida de Nathan foi fazer algumas mudanças muito necessárias. Ele aumentou os salários de toda a equipe, garantindo que todos, incluindo Margaret, recebessem um salário justo. A atmosfera no restaurante clareou imediatamente. Os outros funcionários que sempre tiveram receio do Sr. Thompson, ficaram gratos pela bondade de Nathan. Com o passar das semanas, o restaurante prosperou sob a nova direção. Os clientes começaram a notar as melhorias e o negócio decolou. Margaret foi promovida a gerente, um cargo que ela nunca pensou que ocuparia. Com seu novo salário, ela conseguiu garantir um futuro ainda melhor para si e para Lisa. Margaret não podia acreditar o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Todas as manhãs, ela acordava em seu novo apartamento, ouvindo a risada de Lisa enquanto se preparava para sua nova escola. Seus dias eram mais brilhantes agora. O estresse constante com dinheiro, aluguel e comida havia desaparecido, substituído por esperança e entusiasmo pelo futuro. No trabalho, as coisas também eram completamente diferentes. As mudanças de Nathan no Garfo Dourado haviam transformado a atmosfera. Funcionários que antes temiam seus turnos agora chegavam sorrindo. Os clientes também notaram as melhorias e o negócio estava crescendo. Margaret, em sua nova função de gerente, sentia-se mais confiante do que nunca. Ela gostava de ajudar a equipe, garantir que tudo corresse bem e até mesmo introduzir novas ideias que ajudaram o restaurante a se destacar. Nathan, embora ainda fosse o proprietário, mantinha-se discreto no restaurante. Ele queria que a equipe prosperasse por conta própria, mas de vez em quando ele passava para verificar as coisas. Seu sorriso caloroso era um lembrete de tudo que ele havia feito por Margaret e pelo resto dos funcionários. Uma noite, após um dia particularmente agitado, Nathan apareceu para uma visita. Margaret o notou imediatamente e o cumprimentou com um sorriso. Estamos com a casa cheia todas as noites agora, disse ela com orgulho. Nathan assentiu, satisfeito. Eu te disse que este lugar tinha potencial. Margaret riu. Eu não duvidei de você por um segundo. Nathan se inclinou, sua voz suavizando. E como está a Lisa? Se adaptando bem. O rosto de Margaret se iluminou. Ela adora a nova escola. Está fazendo amigos e suas notas melhoraram. Não sei como agradecer por tudo que você fez por nós, Nathan. Nathan sorriu, mas depois fez uma pausa, como se estivesse considerando suas próximas palavras com cuidado. Há outra coisa sobre a qual quero falar com você, disse ele. Seu tom de repente sério. Margaret ergueu uma sobrancelha, curiosa. O que é? Nathan respirou fundo antes de continuar. Tenho pensado muito sobre o futuro do Garfo Dourado, e quero que você seja uma parte maior dele. Você fez um trabalho incrível como gerente, mas acho que é capaz de ainda mais. Margaret pescou surpresa. Mas, o que você quer dizer? Nathan sorriu, seus olhos brilhando. Eu quero que você se torne sócia no negócio. Acredito em suas habilidades, Margaret, e sei que você pode ajudar a levar este lugar a novos patamares. Você sempre tratou este restaurante como se fosse seu, e agora quero oficializar isso. O coração de Margaret deu um pulo. Sócia! Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Por anos, ela trabalhou incansavelmente apenas para sobreviver, nunca imaginando que algo assim pudesse acontecer. Mas eu não sei nada sobre ser sócia de um negócio, disse ela balançando a cabeça. Sou apenas uma garçonete que... Nathan a interrompeu gentilmente. Você não é apenas nada. Você é inteligente, trabalhadora e compassiva. Essas são qualidades que fazem uma grande líder. Você não precisa fazer isso sozinha. Eu vou te guiar a cada passo do caminho. Margaret se sentiu sobrecarregada, mas também animada. Esta era uma oportunidade que ela nunca havia imaginado. Você tem certeza? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Nathan assentiu. Tenho certeza. Nas semanas que se seguiram, Margaret tornou-se oficialmente sócia do Garfo Dourado. Nathan a orientou, ensinando-lhe os meandros de administrar um negócio, desde o gerenciamento de finanças até o marketing e a expansão do alcance do restaurante. Foi uma curva de aprendizado íngreme, mas Margaret estava determinada. Afinal, ela passou a vida superando desafios, e este era apenas mais um. Enquanto o restaurante continuava a prosperar, Margaret se viu cada vez mais confiante em seu novo papel. Ela não estava mais apenas gerenciando a equipe, ela estava tomando decisões que moldariam o futuro do negócio.
Com a orientação de Nathan, ela começou a explorar novas oportunidades de expansão, incluindo catering e a realização de eventos no restaurante. Mas não era apenas sobre negócios para Margaret. Sua parceria com Nathan havia aprofundado o vínculo entre eles. Ela passou a contar com o apoio dele, não apenas como mentor, mas como amigo. Havia momentos em que ela se pegava pensando se poderia haver algo mais entre eles, mas ela afastava esses pensamentos. Ela não queria complicar as coisas. Nathan, no entanto, parecia estar pensando na mesma linha. Uma noite depois que o restaurante fechou e eles estavam sentados juntos, discutindo os últimos planos de negócios, Nathan fez uma pausa. A outra coisa que preciso dizer, ele começou, sua voz suave, mas séria. Margaret olhou para ele, sentindo a mudança no tom. O que é? Nathan hesitou por um momento, depois encontrou o olhar dela. Não quero que isso soe inadequado, mas no último ano, passei a admirá-la, Margaret, não apenas por sua bondade e generosidade, mas por sua força, sua resiliência. Você me inspirou. O coração de Margaret saltou. Ela não tinha certeza de onde isso ia dar, mas ouviu atentamente. Nathan respirou fundo antes de continuar. Eu passei a me importar com você, Margaret, mais do que apenas como uma amiga ou parceira de negócios. A respiração de Margaret ficou presa na garganta. Ela não esperava por isso, embora tivesse que admitir que sentia o mesmo. No último ano, suas vidas se entrelaçaram de maneiras que ela nunca imaginou, e ela passou a confiar e a se importar profundamente com Nathan. Eu também me importo com você, sussurrou ela, sem saber o que mais dizer. Nathan sorriu suavemente, um alívio tomando conta de seu rosto. Não quero apressar nada, mas queria ser honesto sobre como me sinto. Aconteça o que acontecer, só quero que você saiba que você mudou minha vida de maneiras que nem consigo começar a explicar. Margaret sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas eram lágrimas de alegria. Nathan também mudará sua vida, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que podia realmente ver um futuro cheio de esperança e felicidade. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de tudo se acomodando. Margaret não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em sua vida, ela se sentia pronta para abraçar o que viesse a seguir. Um ano depois que Nathan revelou sua verdadeira identidade, a vida de Margaret era irreconhecível da que ela viveu um dia. Ela não era mais a mãe solteira lutadora trabalhando em turnos intermináveis no garfo dourado. Agora ela era uma empresária de sucesso, sócia de um restaurante próspero e a mãe orgulhosa de uma filha que estava florescendo na escola. Mas mais do que as mudanças materiais, Margaret havia encontrado algo que nunca pensou que encontraria: amizade e amor verdadeiros. Nathan havia se tornado uma parte integrante de sua vida, e embora ainda estivessem indo devagar, o vínculo deles se fortalecia a cada dia que passava. O restaurante continuou a crescer, com planos de abrir uma segunda unidade no horizonte. Margaret e Nathan trabalharam lado a lado, não apenas como parceiros de negócios, mas como duas pessoas que compartilharam uma jornada extraordinária juntas. Uma noite, enquanto estavam do lado de fora do garfo dourado, observando os últimos clientes saírem, Nathan se virou para Margaret e sorriu. Nós percorremos um longo caminho, não é? Disse ele suavemente. Margaret assentiu com o coração cheio. Realmente percorremos. Nathan pegou a mão dela e juntos olharam para a rua movimentada, sabendo que não importava o que o futuro reservasse, eles o enfrentariam juntos. E naquele momento Margaret soube que sua vida, antes cheia de lutas e incertezas, havia se transformado em algo muito mais bonito do que ela jamais poderia ter imaginado. Aqui estão 10 lições morais da história. A bondade tem o poder de mudar vidas. Os atos consistentes de bondade de Margaret para com Nathan, apesar de suas próprias dificuldades, acabam por transformar a vida de ambos. 2. Não julgue as pessoas pela aparência. O disfarce de Nathan como morador de rua mostra que você nunca sabe realmente a história ou valor de alguém com base em aparências externas. 3. A generosidade pode retornar de maneiras inesperadas. A generosidade e o altruísmo de Margaret, sem esperar nada em troca, levaram a recompensas além de seus sonhos mais loucos. 4. A compaixão é mais valiosa do que a riqueza material. A riqueza de Nathan não importava tanto quanto a bondade que Margaret lhe mostrou quando acreditava que ele não tinha nada. 5. Ajudar os outros mesmo em segredo torna o mundo um lugar melhor. Margaret alimentou Nathan em segredo, demonstrando que a verdadeira bondade não precisa de plateia ou reconhecimento.
6. Todos merecem dignidade e respeito, não importa a sua situação. A disposição de Margaret em tratar Nathan com dignidade, mesmo como morador de rua, revela a importância de respeitar todos os indivíduos. 7. Momentos que mudam a vida muitas vezes vêm de atos simples. Um pequeno ato de bondade, como alimentar alguém necessitado, pode levar a resultados profundos e transformadores. 8. Confie em seus instintos, mesmo quando os outros duvidam de você. Margaret confiou em sua intuição para ajudar Nathan, mesmo quando seu chefe e outros a advertiram contra isso. 9. A verdadeira riqueza se encontra nos relacionamentos, não no dinheiro. A riqueza de Nathan não tinha sentido até que ele encontrou bondade e conexão genuínas através da amizade de Margaret. 10. Fazer o bem quando ninguém está olhando define o verdadeiro caráter. O altruísmo de Margaret, especialmente quando praticado em segredo, mostra a força de seu caráter e a pureza de seu coração.